te dando equilíbrio no desequilíbrio. Te dando equilíbrio no desequilíbrio. Oh, te dando equilíbrio no desequilíbrio. Eu vou repetir, te dando equilíbrio no desequilíbrio. Você vai abrir a sua Bíblia comigo? No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. No versículo 13. 14, 13. Você achou aí? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13. O que Deus tem para te entregar hoje é sublime. A gente vê a ausência de muitos, né? Não é comum nesse culto de quinta, mas se você está aqui é porque Deus preparou algo especial para a sua vida. Esse texto ele começa dizendo, a partir do verso número 13, do capítulo 14, do Evangelho de Mateus, segundo Mateus, que diz o seguinte: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, me ajuda, num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades e seguiu-o por terra. Então, vamos até aqui, que deixa eu orar, deixa eu já começar a te entregar o que Deus está me dando. Deus, fala conosco. Levanta uma das suas mãos e diz: Deus, fala comigo esta noite. Esse texto diz que Jesus, ele retira-se dali num barco. Repita comigo, num barco. E a multidão, quando sabe daquilo, acompanha ele por terra. E aí no versículo 14 diz: desembarcando, viu Jesus uma grande, me ajuda, uma grande multidão, e compadeceu-se dela, e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos e lhe disseram: o lugar é deserto, vai, adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhe-vos vós mesmos de comer. Mas eles responderam: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E depois, tendo partido os pães, é interessante que Jesus, ele parte os pães. Jesus, vamos lá, Jesus, ele deu aos seus discípulos e estes as multidões. Todos comeram, se fartaram dos pedaços que sobejaram, e recolheram ainda, me ajuda, significa totalidade, número 12, recolheram ainda 12, vai, me ajuda, recolheram ainda cestos. Como é que estavam os cestos? Cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Uma grande multidão. Só que no versículo 22 diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E depois de despedir das multidões, ele sobe ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, me ajuda, lá estava ele só. E aí o barco começa a ser açoitado pela onda, pelo vento, nos versículos posteriores. Mas vamos compreender aqui algumas coisas. Jesus, ele pega os seus discípulos e entra com eles dentro de um barco. Aqui a gente já começa a entender algumas coisas.
E depois de entrar no barco, ele desembarca e ali ele vai promover a multiplicação de pães e peixes. E aí você vai ver, claro, em Mateus não define muito bem isso, mas no Evangelho de Marcos vai definir um pouco melhor. E nós vamos ver então Jesus que chega para Filipe e diz: Filipe, dai de comer essa multidão. E Filipe vira para Jesus e diz: Senhor, impossível, são mais de 5.000 homens, nós precisaríamos mais de 200 denários. 200 denários corresponde, um denário corresponde a um dia de trabalho. 200 denários a 200 dias de trabalho. Então é só você multiplicar mais ou menos uma diária de um assalariado, para que você entenda o que significaria um denário. Mas ele está falando de 200 denários. Ele está falando de um dinheiro para conseguir alimentar toda aquela multidão. E aí André chega e diz: Senhor, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. E Jesus vira e diz assim: trazei para mim. A Bíblia diz que Jesus pega o pão de cevada, ergue aos céus, abençoa, reparte e distribui para os discípulos, que irão distribuir para a multidão. Eu estou te contando isso para você não perder a linha de raciocínio. Ele reparte, dá aos discípulos, os discípulos vai pegar o que foi repartido e abençoado por Cristo e começa a entregar para a multidão. E o interessante, eu fico tentando imaginar Tomé, que tinha uma dificuldade em crer, que quanto mais ele colocava a mão no seu cesto, mais o seu cesto estava cheio. E eles foram então dando o pão e o peixe para a multidão. Foram alimentando aquela multidão com pães e peixes. E aí a gente começa a entender que eles também comeram pão e peixe. Os discípulos também se alimentaram junto com a multidão. Eles também comeram pão e peixe. Só que depois daquela cena maravilhosa, a multiplicação de pães, depois em que os discípulos olham para o seu cesto e dizem: Senhor, o meu cesto está cheio. Eu acredito que eles olham admirados. E é interessante aqui, o texto vai dizer que os cestos estavam cheios. Sobraram 12 cestos concernente às 12 tribos, concernente aos 12 discípulos de Cristo. E os cestos estavam, me ajuda, os cestos estavam cheios. Depois daquela maravilhosa multiplicação de pães e peixes, Jesus vira para os seus discípulos e a Bíblia diz que ele os compeliu. Compelir significa obrigou. Repita comigo: compelir significa obrigar. Compelir significa obrigar. Com mais fé, compelir significa obrigar. Jesus pega os seus discípulos e os obriga a entrar dentro da embarcação. Ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem a quem? Ele dá uma ordem aos seus discípulos. E aí a gente começa a compreender que a minha disponibilidade em cumprir ordens mostra como vou reagir aos contrários da vida. A minha disponibilidade em cumprir ordens, eu vou repetir para você, mostra como vamos reagir aos contrários da vida. Eu vou repetir: a minha disponibilidade em cumprir ordens vai mostrar como eu vou reagir aos contrários da vida. Porque naquela embarcação já vem uma tempestade, ou seja, uma tempestade já está vindo na direção daquela embarcação. O vento contrário já está vindo na direção da embarcação. Mas eles cumpriram uma ordem. Eles cumpriram, me ajuda, eles cumpriram uma ordem. E aqui a gente começa a compreender tudo isso. Primeiro, a ordem não foi dada à multidão. Repita comigo: a ordem foi dada aos discípulos. Compreendam uma coisa: Jesus não deu ordem à multidão. Jesus deu ordem aos discípulos. Quando eu repeti, amado, é porque a presença de Deus está muito forte aqui nesse lugar. Jesus não deu ordem à multidão, Jesus deu ordem aos discípulos.
Jesus deu ordem àqueles que estavam com ele. Jesus deu ordem àqueles próximos dele. Jesus não dá ordem a qualquer um. Jesus deu ordem aos seus discípulos. Jesus não dá ordem a qualquer um. Jesus só dá ordem a discípulo. Se você não entendeu, você vai entender a partir de agora. O Senhor já te tirou da fase de multidão há muito tempo. Você é discípulo. Então entenda uma coisa: quando você consegue cumprir uma ordem dada por ele, não é pelo homem, ainda que o homem esteja no meio dessa trajetória, mas usado por ele, se você entende o que é cumprir uma ordem, é porque você entendeu que você é discípulo. Você já não é mais multidão. Então para de agir como multidão quando você é discípulo. Ele não deu ordem a qualquer um, ele deu ordem aos seus discípulos. Por quê, pastor? Porque ele sabia que os discípulos tinham capacidade de obedecer às ordens. Ele sabia da capacidade daqueles discípulos. Só que é fácil? Não. Jesus não deu ordem a qualquer um, eu entendi, pastor. Jesus deu ordem aos seus discípulos, eu compreendi. O senhor está dizendo que hoje nós estamos na posição de discípulos, eu também entendi. Mas difícil é obedecer ordens. Difícil é obedecer ordens. Difícil é obedecer ordens. Difícil. E eu quero começar a te mostrar aqui que obedecer ordens é ir contra tudo aquilo que você acha que é certo. Porque na grande maioria das vezes ele vai dar ordens naquilo que você entenderia que fosse errado, ou que não fosse a hora. Porque ele tem o prazer de entrar na contramão do homem. Os meus pensamentos não são como os dele. Os pensamentos dele são mais altos que os meus. Nem os meus caminhos como os dele. Porque os caminhos dele são mais altos que os meus. Mas eu aprendo com a palavra, eu aprendo com Isaías lá no capítulo 55, a partir do versículo de número 8, eu compreendo os desígnios de Deus, queridão, queridona. O texto diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são como os vossos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Quem diz? É o pastor Alexandre? Quem diz é o Senhor. Aí ele vai dizendo assim: porque assim como os céus são mais altos que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aí ele continua dizendo: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão a que come. Aí ele vai dizer: assim me ajuda, vai ler comigo: assim será que sair não voltará. Sabe o que o Espírito Santo está falando conosco? Que quando a ordem vem dele, e ele entende que eu sou discípulo, ele já olhou para mim e me viu capacitado para cumprir a ordem que foi estabelecida por ele. Ele me compeliu, mas ele sabia que eu obedeceria. Ele me obrigou, mas ele sabia que eu ia. Ele me obrigou, mas ele sabia que eu ia obedecer às suas ordens. E eu volto a dizer: quando você obedece às ordens, você está pronto para todo tipo de adversidade que vem. Por quê? Porque quando vem a adversidade, você vai poder dizer: olha, adversidade, problemas, circunstâncias, eu só estou nisso porque eu estou obedecendo ordens. Eu só estou nessa situação porque estou obedecendo ordem. E a ordem veio dele. E quando você começa a compreender isso, as coisas vão ficando mais fáceis. Repita comigo: provisão não confronta. 12 cestos, cada um com seu cesto cheio. Cheio de quê, pastor? Cheio de pães. Provisão. Que confronto que teve? Nenhum. Agora a ordem confronta.
Por que a ordem confronta? A ordem confronta porque agora ele está me compelindo, me obrigando para ir para o outro lado. Agora gerou dentro de mim um grande conflito, um grande confronto. Agora dentro de mim, eu não estou muito bem entendendo esse manto, esse mistério. Eu não estou dissecando isso muito bem dentro de mim. Por quê? Porque agora eu estou sendo confrontado. Por quê? Porque cestos cheios de pães não confrontam. Cestos cheios de pães, eles melhoram o meu libido, melhora a minha percepção de que Deus está comigo, melhora a minha, Senhor, Tu és um Deus de milagre, Tu me usa como instrumento. Isso é lindo. Só que eu não estou falando disso. Eu estou falando a respeito do que vai além da provisão. Eu estou falando aquilo que chega na linha da ordem. Aí gera um baita confronto dentro de mim. Por que, pastor, que gera um baita confronto dentro de mim? Porque ele quer saber se eu sou bom de cestos cheios, ou se eu sou bom de ordens que me confrontam, que me anulam, ordens que me deixam menor. Porque agora eu entendi que a ordem foi dada e que eu preciso cumprir essa ordem. É diferente lá no seu trabalho, e ainda assim você sabe que quando você recebe uma ordem que precisa cumpri-la, você tem que cumpri-la, porque você pode ser mandado embora e você não quer ser mandado embora. E aí você cumpre, claro, dentro de uma razão, mas muitas das vezes somos humilhados, sim ou não? Só que aquele que me deu a ordem não está me humilhando, mas está dizendo: eu dei a ordem porque entendo que você é discípulo. Eu dei a ordem, mas aí entra um conflito, pastor, porque eles acabaram de sair da embarcação. Eu não quero voltar para a embarcação. Eu comecei lendo o texto com você no versículo de número 13, e a gente vai observar que Jesus, ele entra num barco. Aí o versículo 14, Jesus desembarca do barco. Então vamos entender, no versículo 13 Jesus entra no barco, e no versículo 14 Jesus, e junto com ele seus discípulos. Agora Jesus vai me mandar para um lugar que eu não sei como é, não sei onde é, mas vai me mandar entrar no mesmo barco. Eu vim aqui te dizer que quantos são aqueles que vão precisar ser tratados no mesmo barco? Quantos vão precisar ser tratados naquele ambiente que você não quer, naquele lugar que você não quer, daquela maneira que você não quer, do jeito que você não quer, do jeito que você muitas das vezes diz: não, poxa, mas eu vou precisar entrar nesse barco. E Jesus hoje, através da vida do pastor, está dizendo: você vai precisar entrar nesse barco. Você não quer, mas é aí que eu vou te tratar. Eu vou repetir: você não quer, mas é aí que eu vou te tratar. Eu vou repetir: você não quer, mas é aí que eu vou te tratar. É aí que eu vou te tratar. É aí que eu vou te ensinar que você não é mais multidão, agora você é discípulo. Então não é o que você quer, é o que eu quero. Não é o que você pensa, é o que eu desejo. Não é o que você desejaria, é o que eu penso a teu respeito. Então Jesus, ele, no versículo 22, a gente vai entender que ele compeliu os discípulos. E você vai precisar compreender algumas coisas. Jesus dá ordens. Repita comigo: Jesus, muitas das vezes, dá ordens que me tira da minha plataforma de segurança. Pega no teu espírito isso aí. A multiplicação de pães e peixes foi feito em terra firme. Agora eu quero que tu entre na embarcação, porque viver de provisão em terra firme é fácil. Mas agora eu quero que tu entre dentro dessa embarcação, porque eu vou te aprender, te ensinar, melhor dizendo, a lidar com as oscilações do mar. Você está entendendo? Diga amém.
Eu vou te ensinar a lidar com a oscilação do mar. Eu vou te ensinar a lidar com algo que você não domina. Eu vou te ensinar a estar num ambiente onde eu vou te fazer ter equilíbrio no meio do desequilíbrio. Eu vou te ensinar, ainda que haja vento, ainda que haja tempestade, ainda que haja mar revolto, ainda, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar a lidar com tudo isso aí. Agora eu vou te tirar da plataforma que você está habituado. Você estava habituado com a provisão no meio daquilo que é seguro, mas agora eu vou te levar para dentro de uma embarcação, e agora sim eu vou tirar o teu chão. Existem ordens que tiram o nosso chão. Eu vou repetir: quando você chega no nível com Deus, vão existir ordens que vão tirar o teu chão. Eu vou repetir: quando você chega ou chegar no nível com o Senhor, vão existir ordens que Ele vai arrancar o teu chão. Arrancar o teu chão. Arrancar o teu chão. Por quê, pastor? Porque Ele quer que você saia dessa esfera. É interessante aqui, porque no final da multiplicação, no versículo 21, coloca o 21 para mim. Antes dele compelir, os discípulos chegam a uma certeza. Eles chegam a uma certeza. O texto diz, leia comigo: e os que comeram, me ajuda, e os que comeram, me ajuda, e os que comeram foram de quantos? Além. Então repita comigo: os que comeram eram em torno de 5.000. Mas na hora de dar as ordens, ele só dá 12. Pega no teu espírito. Na hora que ele dá as ordens, ou a ordem, os compeliu para atravessar para o outro lado, só deu para 12. Existia uma multidão, mas na hora de dar a ordem, dá poucos. Existia uma multidão, mas na hora dele tratar de assuntos mais sérios, ele trata com poucos, amados. Pelo amor de Deus, para de agir como multidão quando você é discípulo. Obedeça às ordens. Compreenda que nada foge do seu controle. A ordem não é dada a todos, é só para alguns. A ordem não é dada a todos, é só para alguns. A ordem não é dada a todos, é só para alguns. Que culpa tenho eu, se eu faço parte dos alguns? Por que Deus, através de Jacó, decidiu entender que José era o filho predileto do pai? Que culpa tem José por ter sido odiado, por ter ganho lá uma túnica do seu papai? Querido, querida, põe uma coisa na tua cabeça. Eu gosto de uma frase de Mahatma Gandhi, uma frase que a gente usa, vira jargão, mas eu vou citá-la mesmo como jargão: que grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Ele não chama a multidão no cantinho: vem cá, eu vou escolher dentre a multidão alguns. Não. Ele convidou você. Ele chamou você. Por quê? Porque você é íntimo dele. Por quê, pastor? Porque você é íntimo dele. Quando você é íntimo dele, ele trata contigo de uma maneira diferente de como trata com aqueles que não são íntimos dele. Quando você é íntimo, o tratamento é diferente. E isso é que é importante para que você entenda. Ele está te dando uma ordem que ele entende e sabe que você é capaz de cumprir. Eu vou repetir: ele está te dando uma ordem que ele entende e sabe que você é capaz de cumprir.
Eu vou melhorar isso. Ele está te dando uma ordem, porque Ele sabe que você vai cumprir. Doa a quem doer. Pode deixar, pode deixar. Doa a quem doer. Eu vou repetir, doa a quem doer. Você vai cumprir. Por quê? Porque você é discípulo. E aí, por esse motivo você vai cumprir. No versículo seguinte, diz assim, que primeiro ele ficou ali para despedir as multidões, né? Deixa que vocês entram na embarcação que eu vou despedir. Despedido das multidões, ele subiu a fim de orar. E caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava, me ajuda, o barco já estava longe. Uou, eu vou te dar algumas coisas aqui. Eu não sei como é que está o teu coração hoje, cara. Primeiro dizer para você que eles entraram no barco. Repita comigo, eles entraram no barco. E o barco não era o lugar mais confortável. Repita comigo, não era o lugar mais confortável. De repente, no coração deles, eles estavam dizendo, eu não quero entrar aí. Eu não estou com vontade de entrar aí. Mas se ele está dizendo, eu entrarei. E de repente você vira e diz assim, mas eu estou exausto. Pastor, os dias têm sido difíceis. Eu estou cansado, cansada. Discípulo, entra no barco. Está cansado, está cansada? Entra no barco. Não dificulta o agir de Deus. Entra no barco. O que é, pastor? Entra no barco. Mas eu estou exausto. Entra no barco. Se existe algo que somos tratados, é quando Ele nos manda entrar aonde não queremos. Você está entendendo isso aí? Entra no barco. Pastor, melhora isso. Sai daqui. Entra no barco. Sai daqui. Pastor, não estou entendendo. Você vai entender. Sai desse ambiente. Entra no barco. Porque se você continuar nesse ambiente, talvez você regrida, talvez você volte às suas velhas práticas, talvez você vai ser assediado pelas coisas territoriais desse ambiente. Então obedeça a ordem, entra no barco. Obedeça a ordem, entra no barco. O Senhor quer que você chegue do outro lado, mas Ele também quer te tirar desse ambiente, entra no barco. Porque esse ambiente, para ele, não tem sido um ambiente bom. Entra no barco, eu vou te dar equilíbrio no desequilíbrio. Entra no barco. Entra no barco. Quando você decide cumprir uma ordem, e aí você entende que quem deu a ordem vai com você. Quando você decide cumprir uma ordem dele, aponta o dedo para o alto, do Senhor, Ele vai com você. Pastor, não estou entendendo. Se eu voltar contigo ao versículo de número 13, ou melhor, de número 22, o texto vai dizer assim, me ajuda, vai, a linha de raciocínio, para você não perder. Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro, enquanto ele, o que ele fez? Ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, o que ele faz? Ele subiu ao monte a fim. Eu vou mudar esse texto. Vê se eu posso, eu acredito que eu não posso. E despedindo as multidões, Jesus correu e entrou no barco dos seus discípulos e foi com ele para o outro lado da margem. É isso que o texto diz? Se o texto não diz isso, pastor, como é que o senhor está me dizendo que quando eu decido cumprir uma ordem,
Quem deu a ordem vai comigo. A Bíblia diz que Jesus foi orar. Jesus foi orar. Que negócio é esse? Como que ele vai comigo? Compreenda uma coisa que você nunca mais esquecer. Não há necessidade da presença dele para ele estar presente. Eu vou repetir, não há necessidade da presença dele para ele estar presente. Eu vou repetir, não há necessidade da presença dele para ele estar presente. O que o senhor quer falar com isso? Eu quero dizer que Jesus estava no monte orando, mas junto com seus discípulos. Jesus está no monte orando, mas está junto com eles. A prova disso é que ele vê toda a aflição dos discípulos. Ele contempla toda a aflição dos discípulos. Os discípulos achavam que Jesus tinha que estar ali em corpo, alma e espírito, mas Jesus estava no monte orando, contemplando todas as aflições dos discípulos. Pode existir momentos na sua vida em que você acha que o Senhor está longe, mas Ele está perto. Ele é o Deus que contempla todas as minhas, as tuas aflições. Ele é o Deus que está comigo. A sua presença está presente mesmo quando aparentemente Ele está ausente. Ele está presente, repita comigo, Ele está presente na minha vida. Para onde quer que eu for, Ele está presente. O que quer que eu faça, Ele está presente. Aonde quer que eu vá, Ele está presente. Ao que quer, você está entendendo? Diga amém. Não importa o lugar que eu esteja, Ele se faz presente. Se suba aos céus, Tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, Tu estás. Se tomo as asas da alvorada até os confins dos mares, lá Tu estás. Não importa o que você esteja vivendo, o que importa é que Ele está presente. Ele está presente, mesmo aparentemente estando ausente. Ele está presente. Eu vou repetir: Ele está presente, 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 presente. Pergunta assim, pastor, por que Jesus, no versículo 23, depois de despedir as multidões, subiu para orar, a fim de orar sozinho? Ele tem aqui um baita ensinamento para a gente. Resolver ficar só, despedir-se das multidões, é compreender que eu prefiro ficar com a voz dele do que com as vozes deles. Despedir as multidões significa que eu preciso ficar com a voz dele e não com as vozes deles. Todas as vezes que você tem muita dúvida, você recorre a pessoas. Só que nem sempre elas estão alinhadas com o eterno. Então você vai ouvir vozes diferentes, pensamentos diferentes. Você vai ouvir, de repente, aquilo que você quer ouvir, aquilo que o teu coração está sendo inclinado, fora quando a multidão não é usada por Satanás. Para tirar o que de você? Te tirar do foco. Então quando Jesus despede as multidões e vai orar sozinho, ele está nos dando um baita do ensinamento. Ele está mostrando, e aí é interessante, que estar sozinho com Deus não é solidão. Estar sozinho com Deus não é solidão. Estar sozinho, nesse caso, é estar muito bem acompanhado. Estar sozinho, nesse caso, é compreender que de repente aquilo que tu acha que é bom, na ótica de visão do Pai, não é bom. E aí Ele te afasta. Por quê que Ele te pede para se afastar? Ele te pede para se afastar para que você entenda, compreenda, que agora
Ele quer falar contigo e não deixar dúvidas. Pare de ouvir vozes. Se você estiver perto da multidão, você vai ser influenciado, influenciada. Quando você está próximo da multidão, a multidão vai exercer. Sabe por quê? Porque quando você conta o seu lamento, você está dando a oportunidade para quem você está contando de estabelecer um posicionamento ou um pensamento a teu respeito. E quantas são as vezes que eu falo com Deus e Ele não fala nada, só me ouve. Porque o agir dele não vai acontecer no meu tempo, vai acontecer no tempo dele. Então ele procura me ouvir. Quantas vezes na minha caminhada cristã eu precisei mais desabafar do que ouvir uma resposta propriamente dita. Quantas vezes na minha caminhada cristã eu precisei estar sensível a entender que existia um Deus que me ouvia. Eu vou repetir, existe um Deus e existe um Deus que me ouve. Mas naquele momento existia um Deus que me ouvia. E aquilo era o mais importante para mim, era saber que existia um Deus que me ouvia. Um Deus que me compreendia. Um Deus que não respondia o que eu queria que fosse respondido, mas um Deus que me ouvia. E isso, a gente começa a dar um grande salto. A gente começa aí a ir além. Porque quando vierem as tempestades da vida, você sabe que o barco mais à frente foi assolado pelo vento, pelo mar, era um vento contrário, diz o texto. Mas ainda que venham ventos contrários na minha vida, eu estou cumprindo uma ordem do Eterno. Daquele que quando manda o vento se acalmar, no texto e no francês significa impeachment. É um Cristo que caça. Impeachment é caçar. Como é que é isso, pastor, caçar? Quando a nossa presidenta ela sofreu o impeachment, ela foi caçada da sua função. É um Cristo que caçou a autoridade do vento. Sabe o que é isso? É um Cristo que foi lá e caçou a autoridade do vento. Diz: ei, que mistério é esse? Que Deus é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Senhor é esse? E uma outra coisa aqui que eu quero desmistificar, que Cristo nesse texto é o mesmo texto que Pedro anda por sobre as águas. Lá na quarta vigília da noite, Jesus vai andando por sobre as águas, e quando se aproxima da embarcação, vem um lá de dentro, Simão Pedro, e diz: Senhor, se és tu, me permite ter contigo por sobre as águas. Aí Jesus vira para ele e diz assim: vem. Você não quer? Vem. Aquele vem é dizer: vem, Pedro, deixa eu te ensinar a lidar com as oscilações do mar. Deixa eu te ensinar a lidar com o desequilíbrio do mar. Sabe o que Deus está falando com você hoje? Eu queria que você entendesse, pelo amor do Pai. O Senhor quer te ensinar a lidar com os desequilíbrios da vida, cara. Desculpa te chamar de cara. Lidar com os desequilíbrios da vida. A vida é cheia de desequilíbrios. A vida é cheia de altos e baixos. A vida é cheia de problemas. O Senhor está dizendo para você que aquele tempo de cestos cheios de pães acabou, queridão, queridona. Você está num outro tempo da tua vida. Chegou um tempo agora de algo mais sólido. Eu vim aqui te dizer, e eu te mostro na Bíblia. Antigamente na igreja que eu me converti, dizia que barco de crente não naufraga. Como eu não conhecia a Bíblia, Senhor, barco de crente não naufraga. Eu levantei minha mão, recebi aquela oração. Mas não é isso que diz Atos, lá no capítulo 27.
A Bíblia diz que o barco em que o apóstolo Paulo estava, escravo, como escravo, o barco naufragou, querido. Mas Deus deu uma revelação a ele lá no porão e disse para ele: vai lá, vira para o capitão e diz para ele que todos que permanecerem dentro dessa embarcação até o momento que eu mandar sair dela, todos vão sobreviver. E o texto diz: e nenhum fio da vossa cabeça se perderá. E Paulo, escravo, vira para o capitão e diz: meu senhor, agora quem está assumindo isso aqui é quem tem autoridade. Eu quero te dizer que todos que permanecerem aqui dentro da embarcação até o momento que Deus determinar, nenhum fio da vossa cabeça se perderá. E é legal que o texto complementa dizendo que eram 276 homens. 10, 20, 30, não, 276 homens. E a Bíblia diz que todos se salvaram, exceto aqueles que decidiram lançar lá o barquinho, a balsa, com desculpas de que iam ver como que estava a âncora. Compreenda. Compreenda que você é discípulo. Compreenda que você é discípulo. As tempestades da vida, elas vão vir para te ensinar alguma coisa. E ainda que a tua embarcação naufrague, a tua vida vai ser poupada. Ele vai sustentar você. Mas você é discípulo. Você é discípulo. Você é discípulo. Você é discípulo. Por quê? Já era para estar morto. Se não está é porque é discípulo. Se está aqui é porque é discípulo. Tudo que você já viveu, você sabe disso. Discípulo. Agora, se quiser voltar a agir, vai viver debaixo da provisão da terra firme. Deu para entender? Provisão daquilo que é palpável. Mas o Senhor quer te levar numa esfera, num nível acima de tudo que você já viveu. Quer te tirar daquilo que é palpável, te levar no nível mais elevado. Virar para você e dizer que aonde você vai, ou aonde eu vou te levar, vai muito mais além do que você imagina. Você está entendendo? Diga amém. Eu quero fazer algo aqui. Eu não quero me desfazer da multidão, mas eu quero fazer algo aqui para você entender. Eu quero pedir, apaga a luz para mim. Eu quero pedir, no nome do Senhor Jesus. Se você não entendeu isso, por favor. Se você não se vê dessa maneira, eu prometo a você, eu não vou olhar, eu não quero saber quem vai ficar de pé diante de Deus. Eu só vim aqui para pregar a palavra. Eu só vim aqui dizer para você que você é discípulo. Eu vou repetir, eu só vim aqui dizer para você que você é discípulo. E que quando você recebe uma ordem, você está preparado para os percalços da vida. Quando você cumpre a ordem que você recebeu, podem vir as dificuldades, os percalços, e eu vou permanecer de pé. Por quê? Porque eu sou melhor? Não, porque quem me sustenta é aquele que me deu a ordem. Oh, quem me sustenta é quem me deu a ordem. Quem me sustenta é quem me deu a ordem. Quem me mantém de pé é quem me deu a ordem. Esses dias hoje nós falamos no debate, o tema do debate da rádio. Depois, Mateus, a gente vai precisar cortar isso aí, tá?